Olá, você que está acessando ao Direito e Distorcido de hoje. O meu nome é Michel, prazer. Desde já agradeço a sua inscrição no canal, também por sua curtida e por ativar as notificações. Então, caso não o tenha feito ainda, por favor, vá lá no sininho, clique em cima dele e ative. Enfim, hoje eu estava para sair, como vocês podem ver, né? Então minha bengalinha estilosa em mãos, cartolinha. Aí eu me lembrei de umas coisas, né? Falei assim, por que não falar sobre Jurgis Baltrusaitis? Esse nome estranho que representa um incrível filósofo do leste europeu. Eu noto que pouca gente conhece aqui no Brasil, mas ele fornece um baita de instrumento para você lidar com questões inerentes a imagens. Então, me ajudou muito aí a trabalhar com o conceito de anamorfose, que envolve distorção de imagem e questão de como você percebe a construção de uma imagem correta, corrigida, a partir de uma imagem distorcida e como uma imagem distorcida ela pode ser calculada para ser aquela distorção e no final das contas a partir de um instrumento óptico como um espelho ou um afastamento do espectador propicia-se a correção, entre aspas, não é? Não vamos falar muito de correção num sentido ortodoxo, porque pode passar aquela ideia de certo e errado, não é? Enfim, eu gosto muito desse instrumento de anamorfose. E essa ideia de correção, justamente, ela pode ser brincada, pode ser transformada de uma forma lúdica e satírica através da anamorfose. Eu tenho 3 volumes do Jurgis Baltrusaitis, mais um, e os 3 são uma espécie de coleção que se chama As Perspectivas Depravadas. Então, por exemplo, primeiro, Aberrações, não é? São livros que geralmente vêm acompanhados com imagens para descrever as ideias, os argumentos dele. Então, é uma leitura muito agradável. Os que eu acabei usando são em francês, porque é raro você achar no Brasil tradução. Eu acho que talvez só tenha do primeiro volume, Aberrações. Enfim, vocês podem notar. E é uma leitura muito interessante que vai ajudar em vários aspectos. O segundo tomo em especial se chama Anamorfoses. Os 3 que eu tenho são da Flammarion. E pasmem, né? É incrível como você compra uma edição de bolso francesa e ela vindo ao Brasil ela consegue ser muito mais barato do que sair mais barato, não é, do que um livro nacional aí. Às vezes é mais barato do que a tradução, gente. E, por exemplo, a minha já está aqui toda anotada. Eu tenho esse hábito. Alguns acham que é um hábito horrível, mas eu gosto de rabiscar livro e fazer anotações porque ajuda a chegar ali nas partes que me chamaram a atenção quando eu vou retomar a leitura muito tempo depois de ter feito a primeira ou a segunda leitura, né? Então esse livro ele explica o que é a anamorfose e eu penso que para quem gostar é bem interessante, né? Então vocês podem observar, por exemplo, aqui um exemplo de anamorfose cilíndrica, né? Aqui embaixo a imagem distorcida e essa imagem distorcida ela foi calculada de tal forma que num certo espelho cilíndrico com uma determinada altura e um certo diâmetro, ela é projetada de uma maneira correta, entre aspas, né?
conforme eu disse, por causa da precaução, da ideia de correto, incorreto, certo ou errado. E é interessante, por exemplo, aqui tem o exemplo de cálculos, ideias que são feitas para você produzir a distorção. Então não é uma ideia meramente que se faz de forma descuidada. Aliás, essa ideia do descuidado, da aparência de descuidado que esconde uma técnica grande que fica nos bastidores, ela remete a outro conceito que eu gosto muito, que é de sprezzatura, que foi talhado ali no Cortesão do Baldassare Castiglione. Pois bem, também é uma ideia que expressa muitos elementos de como eu vejo uma realidade e penso algo sobre ela. A questão do aparente e a questão do ser. Enfim, prosseguindo. O tomo 2, você tem o outro subsequente a ele, que é a busca de Ísis, que é um estudo sobre a imagética e o imaginário da representação de Ísis desde o Egito, passando por o Ocidente. Então, vocês podem ver, vai desde vários e vários campos de abrangência. Também é um livro belamente ilustrado para passar conceitos inerentes a essas transformações do imagético de Ísis. Infelizmente, penso que até agora não tem tradução para o português, vejam só. E também é, por demais, interessante. Por fim, conforme eu disse, eu tenho um outro dele, que é A Idade Média Fantástica, que também vai fazendo um estudo sobre as imagens e a imagética da Idade Média, a questão de monstruosidade, a questão do fabuloso, não é? Que você encontra ali nesses tempos, não é? E como isso perpassa também até os dias de hoje. São instrumentos bem interessantes para ajudar a desenvolver um entendimento dessa herança vinda de lá, em termos de imagem, representações e tudo mais, que estão não só na arte, mas também na política, na filosofia. São compreensões que ajudam a expandir o universo conceitual e você pode desenvolver novas teorias e entender certas coisas que estão ali encapsuladas em camadas sedimentadas de história e de coisas que foram ficando escondidas porque as pessoas já perderam a compreensão do sentido original, né? É como se fosse uma moeda gasta que vai passando de mão a mão e você consegue vislumbrar ali um rosto, uma cifra de valor, mas talvez você não veja exatamente ou não entenda exatamente o que está ali por conta dessa questão de gastar a superfície pelo passar de mãos em mãos. Não é? Enfim, voltando à questão da sprezzatura, ainda outro conceito interessante entre ser e parecer, que também gosto de usar, que é dissimulação, o outro é simulação e um outro é dissimulação honesta. Pois bem, simular seria você atribuir um ser a algo que não tem ser, a um não ser. O dissimular, você pega ali algo que tem um quê de ser, uma quididade, e você faz uma maquiagem, é uma espécie de mágica, olha, até a cartola, enfim, e transforma aquele ser num outro ser, entendeu? Como se fosse uma maquiagem. Enfim, aliás, já pararam para pensar que a palavra
cosmética está relacionada a cosmos? Enfim, um dia eu falo disso. E prosseguindo, a simulação você atribuiu um ser a um não ser, a dissimulação você alterou o ser, e com a dissimulação honesta você dá uma omitida ali de certos elementos, justamente para prudencialmente se proteger de certas questões políticas, questões de violência ou outras coisas. E esse conceito da dissimulação honesta vem de um escritor chamado Torquato Aceto, né? E ele tem um livro chamado Dell'onesta dissimulazione, da honesta dissimulação, que também é um livro fabuloso. É um tratado que se pretende dissimulado até mesmo na própria estrutura de composição. Enfim, tudo isso remetendo à ideia de prudência e também, em outro aspecto, no caso da simulação e da dissimulação desonesta, a híbris, né? Em todo caso, o dissimular honesto no sentido do Torquato Aceto, ele é válido, segundo o autor, para ajudar as pessoas a se protegerem em épocas de violência. Inclusive não só a violência física, mas a violência moral, o assédio, a penetração na vida privada, enfim. Tudo isso ele já falava nesse tratado, não é? E é fabuloso porque perpassa para a compreensão de artes e de questões políticas, né, gente? Essa questão toda, esses tratados aí do Renascimento, século XVII, até já nas luzes, século XVIII, esses tratados são incríveis, fabulosos de serem lidos e trazem à luz, não é? Muitos conceitos deliciosos que foram desgastados ou perdidos, ou simplesmente nós incorporamos em nossos hábitos cotidianos e já não temos mais acesso a eles, justamente por não nos perquirirmos sobre por que de se usar um termo ou outro, por que de termos essas ideias e não outras, enfim. Grande abraço a vocês. Espero que tenham curtido. Um dia desenvolvo melhor essas ideias, mas o intuito aqui foi compartilhar uma ideia sobre um autor muito interessante, que é o Jurgis Baltrushaitis, e falar por linhas mais ou menos não profundas sobre anamorfose, dissimulação, simulação, dissimulação honesta e sprezzatura. Espero um dia desses falar pelo menos da sprezzatura no tratado do Baldassare Castiglione e da dissimulação honesta a partir do tratado do Torquato Aceto. É isso, gente. Até mais.